Capítulo 5 dos afastamentos. Seção 1 do afastamento para servir a outro órgão ou entidade. Artigo 93. O servidor poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão ou entidade dos poderes da União, dos Estados ou do Distrito Federal e dos municípios, nas seguintes hipóteses. Inciso 1, para exercício de cargo em comissão ou função de confiança. Inciso 2, em casos previstos em leis específicas. Parágrafo 1º. Na hipótese do inciso 1, sendo a cessão para órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, o ônus da remuneração será do órgão ou entidade cessionária, mantido o ônus para o cedente nos demais casos. Parágrafo 2º. Na hipótese de o servidor cedido à empresa pública ou sociedade de economia mista, nos termos das respectivas normas, optar pela remuneração do cargo efetivo ou pela remuneração do cargo efetivo acrescida de percentual da retribuição do cargo em comissão, a entidade cessionária efetuará o reembolso das despesas realizadas pelo órgão ou entidade de origem. Parágrafo 3º. A cessão far-se-á mediante portaria publicada no Diário Oficial da União. Parágrafo 4º. Mediante autorização expressa do Presidente da República, o servidor do Poder Executivo poderá ter exercício em outro órgão da administração federal direta que não tenha quadro próprio de pessoal, para fim determinado e a prazo certo. Parágrafo 5º. Aplica-se à União, em se tratando de empregado ou servidor por ela requisitado, as disposições dos parágrafos 1º e 2º deste artigo. Parágrafo 6º. As cessões de empregados de empresa pública ou de sociedade de economia mista que receba recursos de Tesouro Nacional para o custeio total ou parcial da sua folha de pagamento de pessoal, independem das disposições contidas nos incisos 1 e 2 e parágrafos 1º e 2º deste artigo, ficando o exercício do empregado cedido condicionado à autorização específica do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, exceto nos casos de ocupação de cargo em comissão ou função gratificada. Parágrafo 7º. O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com a finalidade de promover a composição da força de trabalho dos órgãos e entidades da administração pública federal, poderá determinar a lotação ou exercício de empregado ou servidor, independentemente da observância do constante no inciso 1 e nos parágrafos 1º e 2º deste artigo. Seção 2 do afastamento para exercício de mandato eletivo. Artigo 94. Ao servidor investido em mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Inciso 1. Tratando-se de mandato federal, estadual ou distrital, ficará afastado do cargo. Inciso 2. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Inciso 3. Investido no mandato de vereador, alínea A, havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de seu cargo, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. A linha B, não havendo compatibilidade de horário, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Parágrafo 1º. No caso de afastamento do cargo, o servidor contribuirá para a Seguridade Social como se em exercício estivesse. Parágrafo 2º. O servidor investido em mandato eletivo ou classista não poderá ser removido ou redistribuído de ofício para localidade diversa daquela onde exerce o mandato. Seção 3 do afastamento para estudo ou missão no exterior.
Artigo 95. O servidor não poderá ausentar-se do país para estudo ou missão oficial sem autorização do Presidente da República, presidente dos órgãos do Poder Legislativo e presidente do Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 1º. A ausência não excederá a 4 anos e finda a missão ou estudo, somente decorrido igual período será permitida nova ausência. Parágrafo 2º. Ao servidor beneficiado pelo disposto neste artigo, não será concedida exoneração ou licença para tratar de interesse particular antes de decorrido período igual ao do afastamento, ressalvada a hipótese de ressarcimento da despesa havida com seu afastamento. Parágrafo 3º. O disposto neste artigo não se aplica aos servidores de carreira diplomática. Parágrafo 4º. As hipóteses, condições e formas para a autorização de que trata este artigo, inclusive no que se refere à remuneração do servidor, serão disciplinadas em regulamento. Artigo 96. O afastamento de servidor para servir em organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere, dar-se-á com perda total da remuneração. Seção 4. Do afastamento para participação em programa de pós-graduação stricto sensu no país. Artigo 96-A. O servidor poderá, no interesse da administração e desde que a participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário, afastar-se do exercício do cargo efetivo com a respectiva remuneração para participar em programa de pós-graduação stricto sensu em instituição de ensino superior no país. Parágrafo 1º. Ato do dirigente máximo do órgão ou entidade definirá, em conformidade com a legislação vigente, os programas de capacitação e os critérios para participação em programas de pós-graduação no país, com ou sem afastamento do servidor, que serão avaliados por um comitê constituído para este fim. Parágrafo 2º. Os afastamentos para a realização de programas de mestrado e doutorado somente serão concedidos aos servidores titulares de cargos efetivos no respectivo órgão ou entidade há pelo menos 3 anos para mestrado e 4 anos para doutorado, incluído o período de estágio probatório, que não tenham se afastado por licença para tratar de assuntos particulares para gozo de licença, capacitação ou com fundamento neste artigo nos 2 anos anteriores à data da solicitação de afastamento. Parágrafo 3º. Os afastamentos para a realização de programas de pós-doutorado somente serão concedidos aos servidores titulares de cargos efetivo no respectivo órgão ou entidade há pelo menos 4 anos, incluído o período de estágio probatório, e que não tenham se afastado por licença para tratar de assuntos particulares ou com fundamento neste artigo, nos 4 anos anteriores à data da solicitação de afastamento. Parágrafo 4º. Os servidores beneficiados pelos afastamentos previstos nos parágrafos 1º, 2º e 3º deste artigo terão que permanecer no exercício de suas funções após o seu retorno por um período igual ao do afastamento concedido. Parágrafo 5º. Caso o servidor venha a solicitar exoneração do cargo ou aposentadoria, antes de cumprido o período de permanência previsto no parágrafo 4º deste artigo, deverá ressarcir o órgão ou entidade, na forma do artigo 47 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, dos gastos com seu aperfeiçoamento.
Parágrafo 6º. Caso o servidor não obtenha o título ou grau que justificou seu afastamento no período previsto, aplica-se o disposto no parágrafo 5º deste artigo, salvo na hipótese comprovada de força maior ou de caso fortuito, a critério do dirigente máximo do órgão ou entidade. Parágrafo 7º. Aplica-se a participação em programa de pós-graduação no exterior, autorizado nos termos do artigo 95 desta lei, o disposto nos parágrafos 1º a 6º deste artigo. Capítulo 6 das concessões. Artigo 97. Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço, inciso 1, por um dia para doação de sangue. Inciso 2, pelo período comprovadamente necessário para alistamento ou recadastramento eleitoral, limitado, em qualquer caso, a 2 dias. Inciso 3, por 8 dias consecutivos em razão de: a linha A, casamento; a linha B, falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos. Artigo 98. Será concedido horário especial ao servidor estudante quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo. Parágrafo 1º. Para efeito do disposto neste artigo, será exigida compensação de horário no órgão ou entidade que tiver exercício, respeitada a duração semanal do trabalho. Parágrafo 2º. Também será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência, quando comprovada necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário. Parágrafo 3º. As disposições constantes do parágrafo 2º são extensivas ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência. Parágrafo 4º. Será igualmente concedido horário especial vinculado à compensação de horário a ser efetivada no prazo de até 1 ano ao servidor que desempenhe atividade prevista nos incisos 1 e 2 do caput do artigo 76-A desta lei. Artigo 99. Ao servidor estudante que mudar de sede no interesse da administração, é assegurada, na localidade da nova residência ou na mais próxima, matrícula em instituição de ensino congênere, em qualquer época, independentemente de vaga. Parágrafo único. O disposto neste artigo estende-se ao cônjuge ou companheiro, aos filhos ou enteados do servidor que vivam na sua companhia, bem como aos menores sob sua guarda, com autorização judicial.